pessoal, sejam bem-vindos hoje ao nosso programa Chá com Mães. Muito feliz em estar aqui com você novamente. Como é bom contar diariamente com a sua presença. É muito gratificante poder estar tão próximo de você. E hoje eu estou muito feliz, porque nós estamos recebendo no nosso programa uma pessoa muito querida, muito especial. Ela que assiste a todas as nossas aulas da comunidade e ela fica com a cabeça assim, assim, de regata, com calor, sabe aquele calor de viver? E nossa, é uma delícia, eu estou sempre focando nela, porque ela sempre me dá uns recadinhos com o olhar e com a cabeça, sabe? Aí eu já sei, olha, estou me fazendo entendida, não estou me fazendo entendida. A Rosane é sempre uma referência. Rosane, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu fiquei muito feliz em saber que você teria, né, essa disponibilidade em participar com a gente. Você que é uma pessoa tão iluminada, tive a oportunidade de estar, né, pessoalmente com a Rosane, nosso último encontro de imersão presencial. Foi uma experiência tão gostosa, tão significativa, e tê-la aqui participando comigo agora é um grande presente. Seja bem-vinda! Obrigada, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o seu convite. É uma honra para mim estar aqui falando com você, do mesmo jeito que foi uma honra te conhecer pessoalmente. E é um prazer imenso te acompanhar sempre, porque eu aprendo muito, muda muito a minha, não só a minha vida, como a vida de todo mundo que está ao meu redor, né? Eu acho que a gente consegue, aos pouquinhos, ir levando um pouquinho desse conhecimento, dessa nova forma de olhar, do olhar sistêmico, para todas as pessoas. Expandindo o amor, né, Rosane? Com certeza, é o principal, né? Gente, eu preciso confessar que no dia que nós nos encontramos, né, no presencial, ela me trouxe um artesanato, um presente super bonito de anjinho que fica aqui cuidando de mim agora. Ele está aqui bem pertinho de mim, e aí a todo momento, quando eu olho, eu me lembro dela e me sinto muito abençoada, muito cuidada por ele, né? Combinou muito com o meu ambiente, ele que fica bem pertinho da porta de entrada da minha sala, realmente fazendo às vezes do cuidado, da proteção. Então, você está sempre perto de mim durante todo o dia no meu trabalho. Me conta, eu também não sei muito sobre você, né? Então, conta um pouquinho para a gente quem é a Rosane. A Rosane hoje é uma pessoa que já se conheceu muito mais do que imaginava, porque a gente cresce de uma forma, né, acompanhando a educação que a gente vai recebendo dos pais, né, a forma de viver, e aí depois a gente tem um certo despertar de que algo pode melhorar, de que pode ser diferente. Então, hoje eu sou uma nova Rosane, que tem um novo olhar para tudo, para a vida. Eu sou fisioterapeuta, eu amo o meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. É também uma forma de levar muito amor para os pacientes que eu atendo. E, atualmente, o olhar sistêmico me ajuda demais, não só na minha vida, mas também na vida dos meus pacientes e na vida da minha família, que, de uma certa forma, com o conhecimento e com o que eu consigo ir aos pouquinhos explicando para eles, né, essa nova forma da gente ver a vida, eles também mudam um pouco a interpretação das coisas, então a gente passa a viver uma vida mais leve. Eu sinto muito isso hoje com a minha família mesmo, os meus pais e o meu irmão, às vezes quando acontece algum desafio que todo mundo tem na vida, né, as coisas não deixam de acontecer, mas aí eles acabam que agora, como eles já sabem que eu vejo as coisas de uma nova forma, eles sempre acabam recorrendo a mim, mesmo eles não tendo todo o conhecimento que eu tenho e acompanhando a constelação como eu acompanho, mas eles já têm algum conhecimento que eu vou passando, então eles sempre perguntam: o que você acha disso? Como que a gente vai fazer nessa situação? E aí eu dou, com o olhar sistêmico, a possibilidade deles de interpretar, porque é claro que eu também já conheço a lei da ajuda e sei que eu não vou
fazer por eles e nem achar que eles têm que ter a mesma opinião e o mesmo comportamento que eu teria. Então, o que eu faço é como se eu estivesse num quarto fechado, tá todo mundo lá dentro e aí ninguém sabe para onde ir. Então, eu abro uma porta e mostro que tem aquele caminho e aí eles falam, olha, é mesmo, vamos ver o que tem aqui. E acabam indo junto comigo. Então, a Rosane de hoje, que mistura, né? A Rosane pessoa, a Rosane família, a Rosane que é a fisioterapeuta, que também faz a mesma coisa com os pacientes. Eu estou ali para atender com a minha técnica da fisioterapia, com o que eu sei fazer, o que eu sei trabalhar, mas com o conhecimento que eu fui ganhando desse olhar sistêmico, aos pouquinhos eu vou abrindo as portas para os pacientes e dando muito mais possibilidades, porque a gente tem uma limitação, que a gente sabe, né? Quando a gente não usa as leis sistêmicas, por mais que a gente tente, que a gente faça, que eu estou ali fazendo o meu melhor como fisioterapeuta, mas o próprio paciente tem uma questão na família, tem uma questão de comportamento que às vezes limita até o resultado da técnica da fisioterapia. Então, com isso, hoje eu sou a Rosane conjunto, a Rosane que não se divide da Rosane pessoa que buscou o autoconhecimento, que queria melhorar a vida, que queria sair dos seus desafios. Então, primeiro eu fui entender quem eu era, né? O meu mundo interno, para depois entender isso com a relação com os meus pais, com o meu irmão, e mais tarde eu consegui até acrescentar isso na minha profissão. E hoje eu consigo com que todas as pessoas ao meu redor, os meus amigos, o namorado, todo mundo vá conhecendo o que é essa tal dessa constelação que faz você ser assim, que você acorda todo dia sorrindo, por mais que tenha um problema, você fala, não, vai dar certo, vai, uma hora a gente vai chegar na solução. E aí, essa sou eu hoje. Que delícia ser um paciente atendido por uma profissional com essa consciência, né? Isso faz toda a diferença no cotidiano do paciente também, né? E quando ele busca esse resultado, ele encontra alguém que traz esse tipo de estímulo e de consciência expandida, certamente o resultado que ele vai alcançar é fantástico. E me conta, quanto tempo de formada, Rosane? Na fisioterapia, 16 anos. Uau! E a minha especialidade é fisioterapia neurofuncional. Então, eu trabalho com pacientes com doenças neurológicas, né? Antigamente, eu trabalhava muito com crianças, eu comecei trabalhando com piscina, com fisioterapia aquática, e aí a vida vai mudando a gente de rumo às vezes, e hoje eu trabalho especificamente com atendimento domiciliar dos pacientes com sequelas neurológicas. E em que região do Brasil? Aracaju, Sergipe. Por isso que você me vê sempre de regatinha. Sim, eu imaginei. Eu falei, não vou de regata para ela não mexer comigo, que eu estou de regata. E olha eu aqui em São Paulo. Mas tá calor, viu? Eu tô aqui suando. Não, aqui hoje até daria para não estar com esse chale. É que como eu acabo ficando muito dentro da sala, a sala fica mais fresca, eu acabo sentindo frio. E hoje estou sem cobertinha, porque normalmente ainda põe uma cobertinha na perna, né? Interessante, né? Você contar todo esse seu processo agora de trabalho. Eu não sabia disso. A minha filha, ela faz medicina e ela faz um tipo de pequeno estágio com um grupo de fisioterapeutas que trabalham com estímulos de choquinhos para produzir resultados em pessoas que têm lesões que não consigam, que impedem o movimento. E é muito interessante, eu fico encantada de ver os relatos. Ela até outro dia fez o teste de tomar um choquinho ela, para saber qual era a sensação, né? Mas é muito interessante. E me diz uma coisa, Rosane, se alguém hoje, né, tiver um quadro precisando de um atendimento de fisioterapeuta, como te localiza? Pelo Instagram? Você possui algum telefone comercial? Como te localizar hoje? Como fazer contato? Ah, me simpatizei, achei no máximo esse encontro com a Rosane, quero segui-la, quero trocar um pouco mais de experiência com ela. Aonde que as pessoas te localizam? Tem a melhor forma hoje realmente é a rede social, né? Tem o Instagram, que é Rosane Medici, Rosane com I, Medici, M-E-D-I-C-E.
Até errei meu nome. Repete, repete. Médici. E o Facebook é a mesma coisa também, Rosane Médici. Eu acho que são as melhores formas, porque o telefone nem todo mundo consegue, né? Sim, e a gente que fica em atendimento, dificilmente a gente acaba atendendo o telefone, né? É, Eu, assim, eu acho que eu não me lembro a última vez que eu atendi a uma ligação. A gente responde muita mensagem, mas atender ligação realmente é muito difícil, né? a ligação hoje é só se for pai, mãe, né? Eu, como não tenho filho, mas para você, filho, pai, mãe, Sim. marido, né? E mesmo assim, você acaba trocando mensagem, porque daí nos horários vagos a gente vai fazendo isso, né? Isso mesmo. E me conta, conta um pouquinho mais para gente, no seu cotidiano, você chega lá na casa do paciente, você vai atendê-lo, como você percebe que o seu conhecimento sistêmico pode auxiliá-lo, né, nesse estímulo de recuperação, na forma de lidar com a vida? O que você sente que é mais impactante, de forma positiva, de acréscimo nessa sua prática? Então, como eu hoje, o meu trabalho é um trabalho contínuo com o mesmo paciente, né? Eu geralmente tem pacientes que eu atendo já há 6 anos, a mesma pessoa, porque são Sim. sequelas que, por mais que melhore, né, a gente vai ganhando funções, mas a pessoa tem ali aquela limitação. Sim. Então, são pessoas que eu convivo dentro da casa delas 3 vezes na semana durante anos. Então, Olha. acaba que a gente vira um pouco amigo, a gente acaba conversando muito, os pacientes acabam tendo muita liberdade de me contar um pouco da vida pessoal deles, e não só ali do movimento. E com Segurança, né? com isso eu vou tendo muita abertura, porque aí a pessoa conta, porque eu sou adotada, porque o meu pai fez isso comigo, e aí eu tenho uma mágoa. Então, nessas aberturas, eu vou um pouquinho entrando com esse olhar sistêmico da aceitação, das leis, né, que a gente sabe que todo mundo tem o direito de pertencer. Então, até as pessoas, às vezes, da família, que ela não se dá muito bem, ou que olha com um olhar de julgamento, porque aquela minha tia fez isso, isso, isso. Então, assim, eu já sinto que aquilo está interferindo ali numa rigidez do músculo, numa dificuldade do braço que não se movimenta. Então, nessas brechas que eles vão me dando, eu vou, aos pouquinhos, passando a possibilidade desse conhecimento, vou entregando, vou passando uma reportagem, né? Eu vou aos pouquinhos, não querendo me intrometer, nem querendo impor, mas eu mostro para eles a possibilidade. O que eu sinto é como se fosse assim. Todas as pessoas, eu gostaria muito, acho que até eu sei da sua história que é a mesma coisa, que todo mundo conhecesse pelo menos o olhar sistêmico. Então, o que eu sinto é assim: as pessoas podem até não concordar e não escolher seguir esse caminho, mas elas têm o direito de saber que ele existe. Então, é como se eu falasse, Kátia, você foi naquele parque novo que colocaram aqui em Aracaju e você vai me falar, mas eu nem sabia que tinha esse parque, como é que eu vou? Então, o que eu tenho tentado fazer é justamente que as pessoas pelo menos conheçam. Então, eu dou para todos eles a possibilidade deles saberem que existe, que eles podem se seguirem as leis da constelação, todos os princípios, que a vida deles pode ser melhor. E que mesmo que não cure totalmente, né? Uma paralisia, alguma coisinha ali que eles têm, mas que a funcionalidade vai ser tão melhor e a qualidade da vida deles vai ser tão mais leve, mais agradável. Então, eu já com a minha sementinha que eu vou plantando, eu já consegui que 2 pacientes fizessem constelação por livre e espontânea vontade. Elas fazem e depois me contam. Eu fiz uma constelação, aconteceu assim, assim, assim. Aí eu fico muito Eu feliz, acho né? que vai ter uma terceira que vai fazer esses dias, porque ontem me chamou no WhatsApp e falou: eu sou paciente da Rosane. Aí eu pedi para a Melissa, que tem a minha agenda, Melissa, me ajuda aqui. A gente precisa achar um horário para essa paciente da Rosane.
Então, acho que a gente tem mais uma aí, novidades em breve. Foi muito curioso, porque essa minha participação na imersão presencial em São Paulo deu assim todo mundo começou vendo as postagens no Instagram, porque a gente acaba que divulga de uma forma, enquanto a gente divulga como se fosse uma coisa longe, parece que as pessoas fazem, tá, né? É mais uma terapia, é mais um método. E quando você mostra para elas uma coisa que é mais próximo, que realmente dá resultado, muita gente me pergunta justamente assim: Rosane, o que você fez que você mudou? Eu te conheço há muito tempo, mas você não é a mesma pessoa. Então, o nosso exemplo, né, vai fazendo com que as pessoas se interessem em saber qual é esse olhar sistêmico que muda a vida da pessoa desse jeito. Então, é isso que tem acontecido. Os pacientes, às vezes, procuram, e aí, essa que até entrou em contato, ela nem tinha me falado. Eu contei toda a experiência, né, de como foi ótimo. Eu voltei muito mais animada ainda, e aí ela marcou, e depois me falou assim, eu esqueci de te falar, eu marquei uma constelação. Me marcou e ainda falou super bem da rádio, que ela está ouvindo a rádio, que nossa, que é muito bacana o trabalho que a gente está fazendo. Eu falei, olha só que fofa, né? Que delícia você saber que outras pessoas estão acessando esse movimento que é tão apaixonante e que faz com que nós nos reconheçamos na vida de uma outra forma, né? E entendamos o quanto é encantador como o tempo todo nós estamos conectados com um amor que cura, que expande, que promove o desenvolvimento da coletividade, e nós nos sentimos parte dessa coletividade, né? Só a nível de curiosidade, essa semana eu queria entender uma situação que tinha me gerado desconforto, e eu falava, nossa, ainda não consegui ter clareza nisso, né? Aí um dia à noite eu fui dormir, e aí eu pedi expansão de consciência, eu falei, olha, eu quero entender isso, eu não quero carregar em mim um sentimento triste, eu não quero carregar em mim um ressentimento com relação a alguém, porque eu sei que esse alguém foi um instrumento de cura para mim. Mas, por favor, que eu entenda qual é a cura que eu tenho que viver para que eu me torne um ser humano melhor. E fui dormir. Aí eu acordei de madrugada para fazer exercício e uma música na cabeça. Eu falei, gente, que coisa mais estranha. Nunca nem ouço quase esse conjunto, mas por que eu estou ouvindo essa música que não sai da minha cabeça? Aí fui, fiz exercício, na hora que eu tô tomando banho, vem um sentimento assim, olha, essa é a metáfora, você não pediu uma resposta? Essa é a metáfora. Aí eu guardei isso dentro de mim, fui fazer minhas coisas, tomar café, aí me veio a lembrança que este grupo que tem essa música foi um grupo que eu curtia muito na minha adolescência e foi o primeiro presente de namoro que eu dei para o meu marido. Olha só. E aí eu fui me lembrar de uma série de situações que aconteceram naquele período. Eu falei, nossa, exatamente uma situação que me incomodou lá, quando eu tinha 14 para 15 anos, está me incomodando aos 47. Caramba! E aí veio toda a consciência. Então, é lindo demais a gente perceber que a memória não é em vão, a lembrança de algo, sabe? Tudo vai ligando uma coisa na outra e vai formando um quebra-cabeça encantador. E aí veio um alívio, eu falei, nossa, gratidão por essa pessoa. Eu não tinha percebido. Desde os meus 14 anos eu carrego dentro de mim ainda uma mágoa, uma tristeza, um arrependimento, que agora pode ser liberado, né? Nossa, que alívio! E aí você troca aquele ressentimento, aquela coisa pesada, né? Por uma leveza, um bem-estar, e você agradece a existência da pessoa na sua vida, né? É muito gostoso isso, né, Rosane? Poxa. Mas, Rosane, me conta, como é que você chegou até, né? Porque agora a gente está falando de levar para os outros. E você, como chegou, como bateu na sua porta tudo isso? Então, foi uma amiga que me mandou uma publicação que você fez. Eu, sinceramente, não lembro mais o que foi, porque isso foi em maio do ano passado. E aí me chamou muita atenção. Eu acho que era algum assunto que a gente já tinha conversado sobre isso, porque a gente é uma amiga que está no caminho de autoconhecimento também. Então, a gente sempre fez meditação juntas, retiros, né? Então, aquela pessoa que sabe que você vai se interessar pelo assunto. E ela me mandou uma publicação sua, do seu Instagram.
Eu li a publicação e fiquei assim, alguma coisa ali já brilhou meus olhos. Eu falei, nossa, que interessante. Eu já tinha visto muita coisa, eu já estava mais ou menos uns 2, 3 anos nesse caminho, já tinha conhecido várias terapias, várias formas de autoconhecimento mesmo, mas aquilo era diferente para mim. E aí fiquei tão interessada que daquele dia até hoje, eu não perdi mais nenhuma live sua. Porque cada dia era um conhecimento a mais e tudo começava a fazer sentido. Então, era como se, assim, eu já tinha tido muita informação de mudança para a minha vida, mas era, sabe, aquela pecinha do quebra-cabeça que ainda faltava. Ainda tinha alguma coisinha que alguma coisa está faltando. Quando eu conheci a constelação e depois, quando eu comecei realmente o processo de ressignificação, aí a peça se encaixou, assim. Eu falei, pronto, agora eu entendi tudo, o que que eu sinto, para que eu vim no mundo, o que que eu quero fazer, e aí foi assim. Então, eu comecei realmente só acompanhando as suas lives. Depois, eu senti a necessidade de fazer uma constelação, que foi inclusive a constelação que eu marquei online, individual mesmo com você. E aí as coisas foram cada vez mais se abrindo, se esclarecendo, tudo foi se mudando para melhor sempre, apesar, claro, né, a vida traz os desafios, mas a gente interpreta de outra forma, a gente se comporta de outra forma, e eu comecei a perceber que não era mais o que eu estava pensando sobre aquilo, era o que eu estava de verdade sentindo. Então vinha de dentro, era uma coisa que eu não precisava me forçar a fazer, me fingir que eu estava ali, tá, tô entendendo. Não, era de dentro, era aquele acordar todos os dias com vontade de falar o que ela vai falar hoje, porque é mais alguma coisa que vai complementar. E aí, assim foi a minha entrada, né, no olhar sistêmico para a constelação. E depois dessa constelação que eu fiz, eu senti muita necessidade de entrar no programa de ressignificação da Síndrome do Gêmeo. E aí que tudo se entendeu mesmo. Quando eu comecei na comunidade, eu te confesso que a minha ideia era: agora eu já entendi tudo, tá tudo certo, eu não preciso mais, assim, dá para acompanhar só um pouquinho. E a minha ideia não era entrar para a comunidade. Mas quando eu fiquei os 15 dias, né, que eram os 15 dias que a gente teria o período gratuito, eu não conseguia mais sair, porque parece que a minha vida se transformou completamente, porque os encontros são uma delícia, cada pessoa traz uma abordagem diferente, um jeito diferente de passar a mesma informação, mas de outra forma, e tudo vai se complementando, e para mim é, assim, realmente uma alegria participar da comunidade hoje. Sabe, Rosane, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu não sei como eu viveria o meu cotidiano sem a comunidade. Eu não sei. Nossa, eu acho que, assim, faltaria um pedacinho de mim. Porque é tão gostoso. O que eu acho mais gostoso é a nossa convivência. E cada um que abre o microfone tem um sotaque diferente, tá vestindo uma roupa diferente, tá tomando um líquido diferente, porque você vê que cada um de uma parte do país, um tá com água de coco, outro tá com chimarrão. Então, assim, você percebe que dentro dessa grande diversidade, todos nós aprendemos a falar o mesmo dialeto. Né? Mesmo trabalhando a comunicação como nós trabalhamos agora, a gente entendeu o dialeto um do outro. E ali parece que muitas vezes, com o microfone fechado, olho no olho, não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada. Tanto é que eu sou chamada direto a atenção, porque eu faço Instagram, a live de lado, Facebook de lado e comunidade de frente. E aí todo mundo fala, você tem preferência à comunidade. Eu falo, gente, não é preferência. É que você está tão acostumado a se comunicar com os olhos com as pessoas, que quando você vai para o Instagram e quando você vai para o Facebook, você não encontra, você se adaptou tanto àquele olhar conjunto de todos, né? Que realmente é desafiador você tirar o olhar daquele movimento, né? Mas veja, eu trouxe você aqui, eu convidei você aqui porque eu queria muito que todo mundo te conhecesse, e porque nós vivemos uma experiência juntas agora que para mim foi
Muito bacana. O dia que você passou para mim uma mensagem me sugerindo criar uma cartilha com o beabá da constelação, meu coração disparou. E é interessante porque eu sempre senti uma energia muito boa em você, eu sempre brinquei muito com você, eu sempre te chamei muito, sempre te usei de referência nas aulas, né? A gente tinha uma conexão de aula já. Quando você falou isso, eu falei, nossa, é o princípio de um movimento de parceria que eu tenho certeza que vai muito além, eu não sei onde vai chegar, mas é o ponto de partida. E me conta, como foi para você? Como surgiu essa ideia de criar uma cartilha com o Beabá? E como foi? Porque eu achei que você fosse levar 6 meses para fazer isso. Não deram 2 semanas, deram. Eu falei, gente, como assim? Está passando que está pronta a cartilha? Eu não estou entendendo, né? Então me conta um pouquinho tudo isso. A ideia surgiu justamente porque antes de ir para São Paulo, para a imersão presencial, eu fui visitar os meus pais, que também não moram na mesma cidade que eu, né? Em outro estado. E que estava frio. Estava frio. Então, eu colocava muito, assim, a gente estava no balcão, todo mundo ali conversando, e eu colocava rádio despertar para a gente ficar escutando, né? Que também é uma forma de eu levar um pouquinho a mensagem para eles, essa energia boa que eu levo para os pacientes, como é que eu não vou levar para minha família, né? E aí, escutando a rádio, tem uma riqueza imensa ali dentro, é muita informação, e é informação gratuita, né, para qualquer pessoa ter esse acesso. Mas o que eu senti é que, às vezes, entravam algumas chamadas que tratavam de assuntos muito interessantes, mas que, por exemplo, a minha família, que ainda não conhecia exatamente o princípio, mas o que é isso? Mas por que é assim? Eles ficavam meio... não estou muito entendendo. Só que como eu estava lá, então meu pai me fez algumas perguntas, mas o que é isso? Então é mais fácil você estar ali e responder. E eu fiquei imaginando como será para as pessoas que a gente divulga, que a gente passa, elas entrarem na rádio, no aplicativo, ou mesmo quando a gente comenta nas suas lives, né, que cada vez tem assuntos mais profundos, a pessoa que ainda não conhece, para o leigo, como é entrar e não entender o que a gente está falando? E aí veio a minha ideia de, se tivesse algo que falasse de forma fácil, simples, só realmente o beabá, né, os princípios ali para a pessoa entender o que é, de que se trata, o que pode fazer, de uma forma que ele tivesse um acesso rápido e fácil para falar, então eu entendi por que eles estão dando essa notícia, por que eles estão falando isso. A minha ideia era que isso fosse fácil para as pessoas pegarem, né? E aí construir foi muito gostoso, assim, foi um prazer imenso fazer isso. E aí a minha ideia foi, já que eu quero levar para as pessoas que não entendem, quando eu terminei de escrever tudo, que eu fui olhando dos seus vídeos e do que você fala, eu pedi para o meu namorado, que ainda também não tem total conhecimento do que é a constelação, eu pedi para ele ler e falei, dá para você entender? Porque ele não tinha ainda o conhecimento, e ele foi me ajudando a ajustar algumas coisas assim. Aqui eu acho que você poderia falar assim, porque talvez, olha, eu entendi de 2 formas, o que você quis dizer? Então ele me ajudou até nesse ajuste para que ficasse mais fácil para a pessoa que nunca leu entender o que é a constelação. Então temos um coautor, que até então estava no anonimato e agora nós nos entregamos a coautoria para ele também. Menina, não é possível, nossos 30 minutos, isso vai ser muito bom, você vai voltar, nós vamos combinar um segundo encontro com você, né, para a gente explorar mais. Eu queria muito saber da construção, como foi, né? Então nós vamos combinar um segundo programa para você vir e nós explorarmos mesmo toda essa construção. E aí a gente já vai estar com ela editada bonitinho, com a bonequinha da Rosane desenhada, e aí nós vamos combinar de como entregar para todos, né? Para que também essa cartilha possa ser multiplicada para muitas pessoas, e tenho certeza que será um princípio de movimento que vai se expandir muito.
isso. E quem sabe daqui a pouco a gente não tem o Beabá de Rosane aqui na rádio, não é verdade? Olha que bacana, hein? Ó. Curto isso, hein? Curto isso. E só todo dia de manhã, o Beabá de Rosane. 10 minutos de dicas incríveis da professora Rosane para você. Olha, fica a dica. Pessoal, fale conosco, ó, me ajuda aqui. Vamos estimular a Rosane. Bom, eu quero muito te agradecer, sabe? É muito gostoso poder ter todos os dias uma companhia tão agradável, tão brilhante, tão, sabe, tão transbordante de amor. Eu te agradeço, minha gratidão, e peço que você permaneça sempre comigo, para que juntas nós construamos aí um grande caminho. Minha gratidão. Venha mais para o presencial. Espero também no ano que vem estar aí com você no presencial, se Deus quiser. Deus abençoe. Agradeço por tudo, por toda a transformação que você faz, não só na minha vida, mas com todo mundo que a gente leva esse conhecimento, e que você não vai ficar livre de mim tão cedo. Estamos fazendo juntas agora. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês nesse programa. Fiquem atentos, porque a Rosane volta para contar para a gente como foi a construção de toda a Castilha. Um grande beijo, permaneça com a gente, porque a gente tem uma programação agora transbordante de amor e de carinho para você. Grande beijo, fiquem com Deus. Obrigada, Rô, fica com Deus. Beijo, tchau.